Mas antes, ó, um segundo, se você é fora Bolsonaro e sabe que esses bandidos só estão aí, ó, colocando as asinhas de fora porque o Bolsonaro, que é o presidente corrupto, ele paga para eles fazerem isso, então inscreva-se aqui no canal. O Arthur Lira, ele começou a fala dele, e é engraçado, né? A fala dele foi realmente complicada, porque ele começou dizendo que o semipresidencialismo poderia ser votado na próxima legislatura. Ele disse o seguinte, ele disse que, olha, essa eleição vai ser uma espécie de plebiscito, uma espécie de plebiscito, porque o povo vai escolher os deputados que sejam a favor ou contra o semipresidencialismo. Aí, dependendo do que o povo escolher, lá em fevereiro, a gente vota isso e aprova ou não aprova isso. Olha, é uma coisa ridícula que falou Arthur Lira, e depois ele foi mudando a fala. Calma, tô no comecinho da fala dele. Porque eu duvido que para uma pessoa comum, sai na rua, vai encontra com um cidadão comum na rua. Perguntou, qual é a principal pauta do país? Pergunta para 100 pessoas. Se um deles disser que vai votar em deputado pensando em presidencialismo ou semipresidencialismo, é muito. Que não é pauta para ninguém o semipresidencialismo. Mas pro Arthur Lira, que é um golpista bandido safado, é. Ele disse que o povo é que vai decidir, é praticamente um plebiscito, um referendo. Se o povo votar em deputados que são a favor disso, então teremos semipresidencialismo. Se votar em deputados que são contra, então não teremos. Aí ele foi continuando a fala dele, e ele foi chegando onde eu acabei de falar, onde eu falei no comecinho do vídeo. Ele foi falando, olha, a gente pode votar também, ainda esse ano, depois da eleição. Aí valendo só para 2026 em diante. A gente pode votar ainda com os deputados eleitos. Aí ele vai caindo em contradição, né? Não era para o povo escolher, agora não. Vai ser depois da eleição, mas ainda esse ano, antes do novo Congresso assumir. Tá. Aí ele vai falando, até que ele chega onde ele queria chegar, que é falar, não, a gente pode votar também antes da eleição. Eu tô pensando em colocar isso para votar antes de agosto, o semipresidencialismo, para começar a valer o quanto antes. Porque o regime presidencialista não valeu a pena no Brasil, não funcionou. Pro Arthur Lira não funcionou porque nós tivemos o impeachment do Collor e da Dilma. Só que tem uma coisa, foi no regime presidencialista que o Brasil chegou a ser a quinta maior economia do mundo. Foi no regime presidencialista que o Brasil saiu do mapa da fome. Sair do mapa da fome significa que menos de 2% da população estão em insegurança alimentar. Estavam, né? Em 2013. Depois, até 2016, a gente ficou fora do mapa da fome. Foi no regime presidencialista que o Brasil conseguiu investimentos, melhorou a renda da população, subiu o salário mínimo, a população estava cada vez melhor. Eu lembro que em 2013 o grande problema que a mídia falava eram os rolezinhos. Lembra dos rolezinhos? Que era o quê? Pessoas que até então eram pobres, a maioria negras, começaram a ir para os shoppings. Aí eles marcavam rolezinhos com 100, 200 pessoas e as pessoas de classe média alta, brancas, não queriam essas pessoas misturadas com elas nos shoppings. Esse era o grande problema. Por quê? Porque os pobres agora têm dinheiro para ir pro shopping. Para ir lá, ficar no McDonald's, no Burger King, sei lá onde, na lanchonete. Tinham dinheiro. Esse era o problema no Brasil de 2013. Tá lembrado disso? Foi tudo no regime presidencialista. Mas, pro Arthur Lira não perder a mamata dele, ignora tudo isso. Vamos lembrar só do fracasso. Qual foi o fracasso do regime presidencialista? Foi um golpe com Sérgio Moro, com Rede Globo, com toda a grande mídia, um golpe numa presidenta honesta, um golpe do qual Arthur Lira, como deputado, votou a favor, inclusive. Tá, aí, esse evento não foi o primeiro evento em que se fala de semipresidencialismo. Isso começou a circular no ano passado, no meio do ano passado. Mas, em novembro do ano passado, teve uma viagem em que estava o Arthur Lira, o Ciro Nogueira, o Gilmar Mendes, estava o Dias Toffoli, estavam vários ministros do Bolsonaro, vários líderes do Centrão. Eles foram todos, em novembro teve um feriadão, né? Tem o feriado do dia 2 de novembro e do dia 15 de novembro. No dia 15 de novembro deu feriadão, aí eles aproveitaram, emendaram e ficaram 10 dias todos em Lisboa. Foi um evento da faculdade do Gilmar Mendes. Gilmar Mendes está sempre em Lisboa. Se alguém quiser ver o Gilmar Mendes, vai para Lisboa que você encontra ele. Vira e mexe ele tá lá. É só ir num restaurante bom em Lisboa que você acaba encontrando com ele. Tá, aí ficaram nesse evento, ficaram todos na Europa com dinheiro público, né? Porque foram um evento oficial, feriadão, 10 dias em Lisboa, em hotel 5 estrelas, todo mundo comendo, bebendo, almoçando, jantando, com dinheiro público, inclusive o Gilmar Mendes, e todos no evento de Gilmar Mendes. No evento de Gilmar Mendes, a pauta principal foi semipresidencialismo. E o Gilmar Mendes é um dos maiores defensores. Por quê? Porque ele é ligado a muita gente do Centrão, e esse pessoal do Centrão não quer perder a mamata. Porque se o Brasil vira um país semipresidencialista, tem uma coisa.
que é a diferença para o parlamentarismo. No parlamentarismo, muita gente não sabe, mas funciona assim. Eu morei na Espanha, que é um país que tem sistema parlamentarista, que é o seguinte, você vota, e aí vamos supor, o Lula é o candidato do PT. Lula é o candidato do PT para ser primeiro-ministro do Brasil, vamos supor. O Brasil virá parlamentarista. Olha o que acontece, e essa é uma desgraça para o Centrão. Por quê? Porque vamos supor que o Lula tem 40% dos votos, então 40% dos deputados vão ser do PT. Hoje, o Lula consegue ter 40% dos votos no primeiro turno, mas o PT não tem 40% dos deputados. Que muita gente vota 13 para presidente e na hora de votar para deputado, isso tem que mudar, a pessoa vai lá e vota num cara do Centrão. Ou vende o voto para alguém do Centrão, que eles compram voto em dinheiro vivo, principalmente em cidadezinha pequena. E eu fiz um vídeo aqui falando que isso acontece mais no Norte e Nordeste, em cidades pequenas, e muita gente falou que acontece também no Sul, no Sudeste, no Centro, acontece no Brasil inteiro. Compram voto, R$100, R$150, R$50, às vezes por alguma coisa, um sapato, alguma coisa assim. Pois bem, então o Centrão consegue eleger muitos deputados assim. Então, se fosse um regime parlamentarista, o que aconteceria? Aconteceria que o candidato que tem mais voto, no caso as pesquisas mostram que o Lula teria 40%, 45%, elegeria no partido dele muitos deputados. E aí, para ele formar a maioria para se tornar primeiro-ministro, que funciona assim, você vota no candidato tal, você está votando nele para deputado, você está votando nos do partido dele também. Então, quando alguém consegue mais de 50% de apoio no Congresso, ou seja, tem 40% dos deputados, mas faz aliança com partidos que tem outro que tem 5, outro que tem 3, outro que tem 3, pronto, conseguiu 51%. Pronto, consegue formar governo e se tornar primeiro-ministro. Isso seria uma desgraça para o Centrão. Que a pessoa que quer votar no Lula para presidente ia ser obrigada a votar no PT para o Congresso. Então eles querem semipresidencialismo, que é como alguém, presidente da Câmara, assume, a eleição para a Câmara é indireta, a gente não vota para quem vai ser o presidente da Câmara, eles votam entre si. Mas as pessoas votam para um presidente achando que ele manda alguma coisa, mas quem vai mandar é o presidente da Câmara. Aí o Arthur Lira com o Bolsolão compra os votos na Câmara, como ele vem fazendo nos últimos anos, e ele ganha a eleição e ele fica mandando no Brasil como hoje ele manda. É isso que ele quer. Esse é o golpe do Arthur Lira para ver se, mesmo caso o Lula seja eleito, ele não perca a mamata dele, porque a mamata nunca foi tão grande. A corrupção no Brasil nunca foi tão grande como hoje. Que nunca tivemos um bolsolão de 16 bilhões por ano. Muitos falavam de petrolão, 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 e depois você vai ver os crimes, a maioria não era crime. A maioria tinha dinheiro, uma parte de dinheiro desviado, mas era pouquinho. Quando você ia ver o tal do petrolão, tinha coisa do Aécio Neves, tinha coisa do José Serra, coisa que não tinha nada a ver com a Petrobras, coisa que não tinha nada a ver com petróleo, mas colocavam tudo na conta do PT. Falavam petrolão, 50 bilhões, e inflavam os valores. Mas agora você vai ver o Bolsolão, são 16 bilhões por ano, e são dados oficiais, não é assim fulano, ciclano, inventando, não, inflando o valor. É dado oficial, 18 bilhões em 2020, 16 bilhões em 2021 e mais 16 bilhões em 2022. E é o nosso carro de som lá em Avaré denunciando o Bolsonaro. Bota o povo na fila do osso. E o gás tá caro, gasolina já subiu. Esse Bolsonaro tá acabando com o Brasil.